Allan Kardec foi um educador, pesquisador e escritor francês, conhecido como o codificador do Espiritismo. Nasceu na França em 1804 e adotou o nome de Allan Kardec em 1858. Foi influenciado pelos escritos de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde mudou seu nome para Allan Kardec. Kardec dedicou a vida a estudar a natureza e os fenômenos espíritas. Ele publicou 5 livros sobre o Espiritismo, sendo o mais conhecido o Livro dos Espíritos I, publicado em 1857. Os outros 4 livros são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo 2 e 3, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec também fundou a Revista Espírita, que foi publicada mensalmente entre 1858 e 1869, onde ele publicou artigos sobre espiritismo, bem como entrevistas com diversas pessoas que contribuíram para o avanço do espiritismo. Ele também criou o Instituto de Estudos Espíritas em 1858, que mais tarde se tornou o Instituto Psíquico Internacional. Os ensinamentos do espiritismo, atribuídos a Allan Kardec, incluem alguns princípios básicos, como o fato de que o espírito é eterno e imortal, que o espírito é o agente ativo da vida e que o espírito é responsável por todas as ações no mundo. O espiritismo também enfatiza a importância da bondade e da caridade, a necessidade de se esforçar para alcançar a iluminação espiritual, e os efeitos da lei da causa e efeito. O Espiritismo também enfatiza que a vida continua após a morte e que o espírito pode se comunicar com aqueles que ainda estão vivos. Além disso, o Espiritismo acredita que existe um espírito superior que controla e governa todas as coisas. O Livro dos Espíritos é um dos 3 livros principais de codificação espírita de Allan Kardec, publicado em 1857. O livro aborda os princípios básicos da doutrina espírita, incluindo a natureza dos espíritos, as leis que regem o universo, as características da vida e da morte, bem como as leis morais e espirituais que regem o comportamento humano. O Livro dos Espíritos também discute a questão da reencarnação e da justiça divina. O livro é considerado por muitos como o ponto de partida para aqueles que desejam se aprofundar na doutrina espírita. O Livro dos Médiuns é o segundo dos 3 principais livros da codificação espírita de Allan Kardec. Publicado em 1861, o livro trata das experiências e observações feitas no campo da mediunidade. Ele aborda questões como a natureza da mediunidade, os tipos de mediunidade existentes, as condições favoráveis à mediunidade e a influência dos espíritos na mediunidade. O livro também aborda a importância dos médiuns para o desenvolvimento da doutrina espírita e a relação entre o médium e o espírito comunicante. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro escrito por Allan Kardec, que contém 28 capítulos, dos quais 27 são dedicados à explicação das máximas de Jesus, a sua concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas questões da vida prática. O livro também apresenta um quadro geral do Espiritismo e aborda questões sobre a reencarnação, a desencarnação, o céu, o inferno, a missão dos espíritos, a vida dos espíritos e outras questões relacionadas. O Evangelho segundo o Espiritismo destina-se a ser uma obra de consulta permanente para todos aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita. O Céu e o Inferno é um livro escrito por Allan Kardec, que aborda questões sobre a reencarnação, a desencarnação, o céu, o inferno, a missão dos espíritos, a vida dos espíritos e outras questões relacionadas. O livro apresenta um quadro geral do Espiritismo e oferece respostas às perguntas mais frequentes sobre os assuntos relacionados. Além disso, o livro ainda aborda temas como a imortalidade da alma, a importância da lei de Deus, a influência dos espíritos superiores na Terra e o papel dos espíritos na evolução humana. Livro Gênesis é uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo. É um livro que, conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em 3 partes. Na primeira parte, analisa a origem do planeta Terra, de forma coerente,
fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Em sua segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Na terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo na Terra com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos desta obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Obras Póstumas é um livro escrito por Allan Kardec que contém suas últimas reflexões e ensinamentos sobre o Espiritismo. Foi lançado póstumamente em 1860, sendo o sexto e último livro da codificação espírita. O livro é composto de duas partes. A parte 1 contém os pensamentos de Kardec sobre o Espiritismo e a vida após a morte, enquanto a parte 2 enfoca a doutrina espírita da reencarnação. As obras póstumas fornecem uma exploração aprofundada da origem do mundo e de seus habitantes e são consideradas parte essencial da codificação espírita. Ele está disponível nos formatos impresso e digital e pode ser adquirido em uma variedade de varejistas online. O que é Espiritismo é um livro escrito por Allan Kardec que é o quinto livro da codificação espírita. Foi publicado pela primeira vez em 1859 e é um dos livros mais importantes da codificação espírita. O livro explora profundamente a doutrina espírita e aborda temas como a reencarnação, a vida após a morte e a natureza da alma. Além disso, contém explicações de vários fenômenos, como mediunidade e psicometria, e fornece respostas para uma variedade de perguntas. Ele está disponível nos formatos impresso e digital e pode ser adquirido em uma variedade de varejistas online.